Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo, a mais um episódio do canal Diplomacia com Café. Vamos começar falando hoje sobre as conferências americanas. É um tópico realmente que eu tenho certa admiração, justamente porque tratou, não é, de uma maior integração entre as nações latino-americanas. Inclusive isso está presente no parágrafo único do artigo 4º da Lei Maior. Vamos começar. Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer um tour completo pelas 6 conferências pan-americanas, que definiram de fato o destino do Brasil na Primeira República. Prepararam, então de fato a gente vai falar aqui sobre essas 6 conferências na ordem cronológica. Vamos começar. A primeira conferência, gente, aconteceu em Washington. Ela aconteceu em 1889, foi um projeto do presidente James Garfield, só que ele foi assassinado. A gente tem um histórico aí de presidentes norte-americanos que foram de fato assassinados. A ideia foi, como eu disse, do presidente Garfield, mas só foi operacionalizada pelo presidente Benjamin Harrison. O secretário de Estado ele foi o mesmo, tanto na administração do Garfield quanto do Harrison, foi o James Blaine. Após o assassinato do Garfield, o evento foi cancelado pelo Frederick Frelinghuysen, mas retomado pelo presidente Grover Cleveland e pelo secretário de Estado Thomas Bayard. Na abertura, o presidente era de fato Benjamin Harrison, com Blaine presidindo os trabalhos. O Brasil, inclusive, tudo isso que eu estou falando é baseado num artigo da FGV sobre essas conferências. O Brasil começou justamente sendo representado pelo senador brasileiro Lafayette Rodrigues Pereira, que era do Império, inclusive, mas com a proclamação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, que deu o golpe da República, e seu chanceler Quintino Bocaiúva nomearam o Salvador de Mendonça para chefiar essa delegação. O central aqui que tem que ficar claro é que o Blaine queria uma união aduaneira, uma Zollverein em alemão, mas ela de fato fracassou. Uma união aduaneira nada mais é do que uma área, uma zona de livre mercado, somada justamente a uma tarifa externa comum ou uma TEC. Embora mesmo dentro da TEC existam margens de preferência, são justamente descontos que são feitos dentro da própria TEC. Inclusive o Brasil já foi parte de um SGP, de um Sistema Geral de Preferência no âmbito da própria União Europeia, saiu em 2014. Bom, continuando, como consolo, o Brasil foi o primeiro país a assinar o Tratado de Reciprocidade Comercial Blaine-Mendonça, em 1891. Criou-se, portanto, a União Internacional de Repúblicas Americanas. Bom, gente, vamos aqui para a segunda conferência que ocorreu no México. A conferência ocorreu no México em 1901. Ela foi convocada pelo presidente norte-americano William McKinley, que tem várias características que o assemelham ao presidente republicano Donald Trump, como, por exemplo, a iniciativa de querer pôr tarifas, não é, sobre outras nações. E foi convocada também pelo ditador Porfirio Díaz, foi apoiada pelo sucessor Theodore Roosevelt. O Brasil enviou o jurista José Higino Duarte Pereira, que morreu durante esse evento. Bom, o clima, de fato, ele era tenso, não é? Pelas intervenções dos Estados Unidos em Cuba e também em Porto Rico. A gente vai ver que o Brasil vai, inclusive, endossar o corolário Roosevelt, ao que ele vai tentar convencer, inclusive, os outros países, repúblicas americanas, e vai até estar bem, não é? Fazendo isso. Aqui o secretariado dessa organização virou Bureau International das Repúblicas Americanas, ou Bureau de escritório, né, gente, internacional das Repúblicas Americanas. Que o Brasil, ele de fato era um país sui generis, justamente por ser o único país de grandes dimensões que era uma monarquia e que depois transitou para a república. Mesmo com a independência, o Brasil continuou sendo uma monarquia. Uma outra exceção foi justamente o México, a gente pode pegar o próprio Haiti, mas na América Latina, o grande país, ou melhor, da América do Sul, que continuou sendo um país monárquico, foi de fato o Brasil. A terceira conferência ocorreu no Rio de Janeiro, em 1906. O brilho da diplomacia brasileira voltou, sob o governo de Theodore Roosevelt, não confundir, porque nem é parente do presidente da Segunda Guerra Mundial. O secretário de Estado foi o Elihu Root, ou chanceler, visitando o Rio de Janeiro, um fato de fato inédito.
O Brasil era liderado pelo chanceler Barão do Rio Branco, não é? E pelo embaixador Joaquim Nabuco. E lembrando que o Joaquim Nabuco foi o primeiro embaixador a visitar os Estados Unidos. Mesmo, de fato, com o corolário Roosevelt incomodando os vizinhos, o Brasil garantiu o controle do anti-americanismo no belíssimo Palácio Monroe. Agora a gente vai para a quarta conferência, já teve no Brasil, agora na Argentina. A conferência na Argentina ocorreu em 1910, com o presidente William Howard Taft. Lembrar aí das tarifas Taft, ou do Taft Act, e o secretário Philander Knox. Menos empolgados, o evento ficou em temas mais técnicos. O Joaquim Nabuco ele morreu antes justamente de chefiar, não é, de assumir a chefia, não é, sendo substituído de fato por Domício da Gama e também pelo diplomata Joaquim Murtinho. O clima, ele de fato, entre aspas, azedou com a hostilidade do argentino Stanislau Zeballos contra o Brasil. Para quem não conhece ele, vale a pena não conhecê-lo. A organização mudou de nome para União das Repúblicas Americanas e o Bureau virou União Pan-Americana. Agora a gente vai aqui para a nossa penúltima, a quinta conferência, a Conferência de Santiago de 1923. Vamos começar. Após a Primeira Guerra Mundial, Leo Stanton Rowe reviveu o modelo. O secretário de Estado Charles Evans Hughes não foi o que fez não foi para a conferência Santiago no Chile, o que fez com que o chanceler brasileiro José Félix Alves Pacheco também levou a ele não ir à conferência. A delegação brasileira foi liderada pelo Afrânio de Melo Franco e Silvino Gurgel do Amaral. O único avanço foi, de fato, o Pacto Gondra, proposto pelo paraguaio Manuel Gondra, para investigar conflitos entre países, justamente trazendo à tona o conceito de accountability, algo que o Brasil tentou, inclusive, fazer de forma mal sucedida dentro do próprio Conselho de Segurança, com o conceito de responsabilidade ao proteger e não responsabilidade de proteger. Seria Responsibility with Protect, só fazendo uma breve digressão de um tema que aparentemente não tem muito a ver com isso. O presidente brasileiro era o Arthur Bernardes, do Partido Republicano Mineiro, né, de onde eu falo, Minas Gerais, e o americano era, de fato, Warren Harding, republicano. Agora a gente vai para a nossa sexta conferência, que ocorreu, por incrível que pareça, em Havana, em Cuba, em 1928. Para quem pensou que o presidente norte-americano não iria a essa conferência, ele de fato foi. O Calvin Coolidge foi à conferência de Havana, juntamente com Gerardo Machado. Inclusive Machado, né? Lembrando aí da... Bom, enfim. A delegação americana foi chefiada por Charles Evans Hughes e o brasileiro Raul Fernandes, famoso aí pela... Só um momento. Bom, eu tinha pensado na cláusula Raul Fernandes, de fato era a cláusula Raul Fernandes, a cláusula de jurisdição facultativa no âmbito da CIJ, acompanhado de Sampaio Correia e Lindolfo Collor. O argentino Honório Pueyrredón atacou o Brasil por ser um aliado fiel dos próprios Estados Unidos. Isso daí já era desde o próprio Império, inclusive o Dom Pedro II era uma pessoa que tinha um certo apreço pelos próprios norte-americanos, acabou sendo até eleito aí num dos estados norte-americanos, enquanto o continente protestava contra a intervenção na Nicarágua. Depois o Brasil vai apoiar, não é, a Nicarágua, quando os Estados Unidos vão intervir naquele país. Inclusive tem um livro muito interessante de um escritor peruano, se não me engano é Garcia Lorca, um livro... Garcia Marques, é um livro extremamente interessante sobre o contexto... não, perdão, gente, eu estou confundindo, na verdade é na República Dominicana o livro, deixa pra lá. O Coolidge era de fato do Partido Republicano, assim como o Trump também não é? Só que o Trump ele abandonou, não é, os ideais aí dos neoconservadores, decidiu trilhar sua própria agenda. E o Raul Fernandes era ligado ao Partido Republicano Fluminense. De fato, ele nasceu em Vassouras, olha que interessante. Então, gente, para concluir esse episódio sobre as conferências americanas ou pan-americanas, eu concluo com o seguinte.
De Washington a Havana, o Brasil consolidou sua americanização diplomática, escolhendo ser o partido preferencial dos Estados Unidos, enquanto os vizinhos hispânicos resistiam. Em 1948, em Bogotá, esse sistema viraria a conhecida OEA, Organização dos Estados Americanos. Gente, muito obrigado aqui por ficarem comigo até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham compreendido melhor essas 6 conferências americanas. Ele não é um tema que é extensamente falado, mas que ele é muito importante para os jovens e não tão jovens assim diplomatas. Um abraço e até o próximo vídeo.